entrada. Tá bom. Deixa eu ver aqui, eu vou ler hoje. Vou ler do Caminho, Verdade e Vida, porque ele já está aqui na minha frente, tá? Vamos ver o que vamos ler hoje. Então, é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de ai, meu Deus. Francisco Cândido Xavier, deu um branco. E a lição é a 62, que se chama Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos de amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Portanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Senhor, mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos. Estamos reunidos mais uma vez com a mesma intenção de procurar compreender, de procurar palavras, de procurar frases, de buscar o que está escrito nas entrelinhas de cada pergunta, pois que este livro não está ultrapassado. Ele sempre nos traz novas indagações, novas perguntas, clareando as nossas ideias e a nossa visão por vir. Como somos pequeninos e frágeis, e estamos sempre nos lastimando, nos arrependendo, nos colocando como vítimas, mas estamos aprendendo. E neste livro vamos aprendendo que precisamos ser mais fortes, mais compreensivos, mais tolerantes e ao mesmo tempo sensíveis e compreensivos com aqueles que necessitam de nossa assistência, que muitas vezes não estão seguindo no mesmo caminho que nós, mas como criaturas de Deus chegarão ao mesmo fim no tempo de cada um. Nós estamos aprendendo.
e nós queremos melhorar. Apesar das dificuldades do dia a dia, das imposições da matéria e da sociedade em que estamos imersos. Nós vamos caminhando, buscando melhorar. Essa busca incessante não há de acabar, pois todos tendemos à evolução, cada um no seu momento, cada um de acordo com as possibilidades. Por isso, nós gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, participando do nosso estudo, mas com certeza tiveram seus impedimentos e não puderam estar nesta noite conosco presencialmente, mas terão a possibilidade de mais tarde acompanhar as gravações. E assim nós vamos começando esse nosso estudo, que fará um facho de luz e se expandirá por todos os lugares, através das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Então, boa noite para todos, boa noite. Boa noite. Ô, dona Lúcia. Boa noite. Seja bem-vinda, está sumida. Né? Então vamos lá. Pergunta 566, é isso, Elisa? Livro dos Espíritos. Isso. Como é que todos foram de carnaval? Tudo bem? Bem, Descansaram? graças a Deus. Todo mundo saiu naquela que ganhou, que foi que mesmo? É Viradouro? Todo mundo aí. Todo mundo estava lá no Viradouro. A Consuelo foi destaque da Viradouro, sabia? Isso. Eu fui. Não viu, tava não? lá na frente. Ela estava lá na Viradouro. Eu tava de vermelho, eu também tava desfilei na Viradouro. Consuelo, tu jogou a bola no meu pé. Sabe aquela Eu tava de vermelho. A cobra que estava deslizando no chão? Eu desfilei na Viradouro, desfilei de costa para Viradouro. Você botou. Nem na TV eu assisti. Viu, Consuelo? Você botou a bola no meu pé e eu tinha que jogar pro gol. Pois é, né? Não tem problema não. Depois tem volta. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Eu cheguei lá em Minas, um rapaz foi mexer na caixa d'água do meu pai, mexeu na antena, que lá é parabólica, né? Não é como que lá não pega a parabólica, pega tudo, a comum não pega. Aí mexeu justamente, a TV Globo ficou sem som, ficou no ar, mas sem som, quer dizer, mesmo que quisesse ver alguma coisa, não só dava. podia ver, né? Só podia ver, não podia ouvir. Pelo menos você viu as fantasias, né? Você viu as fantasias. Não, gente, é nada, bonito, nem saber né? quem era quem, né? É bonito. Eu não gosto, mas eu acho que para quem gosta é bonito. Não sei, as fantasias. Olha o testemunho aí, Elisa. Tá lá na frente. Não, olha só. A criação daquela cobra foi muito interessante, entendeu? Se você olhar no aspecto artístico, não vou falar do carnaval, o aspecto criativo de fazer aquela cobra, de fazer ela funcionar e andar tão bem, com a visão que o cara tinha, realmente foi um feito enorme. Eu realmente não assisti, mas eu acho muito bonito. Eu acho que as pessoas têm uma imaginação assim. Nossa, muito nós vamos ver. A maioria dessas imaginações nós vamos ver lá no livro Libertação, que tem um desfile lá de carnaval. O pessoal vai lá, vamos ver. Traz pra cá, tá? Depois a gente fala sobre isso. Bom, olha vamos só. lá, pergunta. 566. Então, você tinha falado para eu escrever aqui, Consolador, perguntas de 161 a 168. Isso é antes, depois ou durante? Vamos ler. Deixa eu ver aqui. O 61 nós já lemos, foi? Que é arte? Eu não lembro. Lemos, né? Ou não lemos? Eu não lembro o que eu estou falando. Não, então vamos ler. 161. Você quer muito da minha mente. Não exige tanto da minha mente. Porque, veja bem. Vamos ler a pergunta 565, então. Pergunta aí para 565, porque nós estamos
Essas duas perguntas falam sobre arte. Ó, Vamos lá. nós não lemos a 161, tá bom? Só eu olhei para a Então, cara vamos dela ler. aqui e nós não lemos. Não lemos não, já vi também. Por Não, isso que não eu tô falando, chegamos, vamos ler. não chegamos a ler a 161, não. Então vamos ler a Tá. 565, né? Isso. Então pergunta Pergunta e 565. resposta. Nós estamos no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Pergunta 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Responde. Responde. Atentam no que provê a elevação dos espíritos e seus progressos. Tá, e nós conversamos que, né, eles estão atentos, sim, principalmente quando os trabalhos de arte estão vendo, estão torcendo por nós, trabalhando junto com nós, né, e vendo que nós também estamos, né, crescendo. Porque no outro livro, Devastação do Invisível, o Leon Denis fala uma coisa muito interessante. A religião do artista, tá, é aquilo que ele faz. Se ele é músico, a religião dele é música. Se ele é escultor, a religião dele é escultura, etc. Por que quer dizer isso? O que é que o Leon Denis quer dizer com isso? Porque ele consegue, com a sua sensibilidade apurada, que o Emmanuel vai falar aqui na pergunta 63, tá, alcançar níveis que nós não conseguimos alcançar. A Consuelo fez uma pergunta também, porque tem alguns artistas que se perdem. O Leon Denis tem a resposta também, mas daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Então, os nossos mentores, nossos amigos espirituais, estão, sim, preocupados conosco. Estão participando do nosso dia a dia e torcendo, né, por nós. Quem viu o filme Nosso Lar, né, quando aquele médium, o Otávio lá, que não tem muito a ver com o livro, mas ele cai, vai parar nos abismos e tal, a gente vê que o Aniceto ficou ali, aquilo é uma demonstração do livro Libertação. Ficou assim, quando ele, olha só, ele estava lá em Nosso Lar e escutou aquilo, né, me perdoa, e na hora desceu nos abismos e retirou o Otávio. Isso representando a época atual, hoje, tá? Está lá, né? A época atual. Tá? Então, assim como eles estão, em todos os momentos estão nos aguardando. Assim como nós caímos, eles estão também preparados por 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, para nos resgatar. Poxa, imagina para nos colocar, ajudar a nos colocar mais alto ainda. Olha só. Tá? Então, eles estão, a pergunta 565 é sobre isso. Sim, eles estão conosco mesmo, tá? Principalmente quando nós estamos fazendo algo bem edificante. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom, aí nós fizemos uma pergunta aqui, que é o Emmanuel que vai responder. Pô, mas o que é arte? Não é interessante essa pergunta? Né? É. Hã? O que é arte? O que é que os espíritos que o Emmanuel vai trazer para a gente, né, nos fala sobre o que é arte? Porque nós estamos dentro de um contexto bem materialista. Apesar que nós temos muita coisa também ligada, que liga lá para o alto, para o divino. Mas hoje o que é arte? Na nossa música, né, nós temos uma turma aí que a música, né, infelizmente, não tem nada a ver. Mas, entre aspas, muitos de nós acham que aquilo é arte. Né? Temos, às vezes, quem pinta quadros que não tem nada a ver, mas muita gente também considera aquilo arte. Peças teatrais, filmes. Dentro de um contexto, né, nós não sabemos bem o que é arte. É por isso que o Emmanuel vai nos esclarecer esse respeito. A pergunta 61 é essa: que é arte? Quem não tiver o livro O Consolador, tá? Do Chico Xavier e Emmanuel, é só ouvir a Elisa. Tá ok? Elisa, vamos lá? Vamos lá. Então, nós estamos na pergunta 61, sobre arte, que é assim: que é a arte?
pura é Só a um mais... instantinho, Elisa. Dona Lourdes, esse livro nós estamos lendo é a parte, é o livro O Consolador. Não o livro do Espírito, não. Como a senhora não tem, por isso que eu falei, quem não tiver o livro é só escutar, tá? Não tem no livro dos Eu entendi que fosse a Espíritos, 561 pergunta. Isso é... Aí eu voltei a página. Não, nós já lemos, tem nada a ver. Aqui fala sobre ela, é a 565, a 566 lá atrás, a 251 e a 252, se eu não me engano, lá atrás, mas não vamos lá não, vamos continuar aqui. Tá? Aí vamos lá, Elisa. A pergunta 161 do Consolador. Que é a arte. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Olha a profundidade dessa resposta aí, né? É a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Tá? Quando nós alcançamos algo muito além do nosso momento. Tá? Então, a gente, quando fala nesses grandes pintores que estiveram aqui, nos grandes músicos, né? Grandes escultores, né? Grandes também no teatro, no cinema, a gente vê que eles, como são almas, bem mais... Emmanuel vai falar isso no 63. São assim, são sensíveis devido às suas mais reencarnações, né? Bastante reencarnações, e foram se ligando em algo e foram criando essa sensibilidade, foram criando esse diferencial para nós. Ele consegue alcançar planos, esses artistas, que nós não conseguimos. Mas isso são experiências. Mas depois vamos responder a pergunta da Consuelo da semana passada sobre alguns que fracassam. Tá? Então, isso aí é a mais elevada, tá? Contemplação. É o máximo que uma criatura encarnada pode alcançar. É ir lá em cima. Nós nos lembramos os livros Mensageiros, se eu não me engano, daquela obra, né? O Martírio de São Diniz. E o André Luiz, quando vê a obra, fala: nossa, tem uma obra dessa parecida lá na Terra. Aí o Aniceto fala: André, o artista que pintou veio aqui, alcançou lá, eu acho que é Nosso Lar, para que está essa obra, e trouxe com ele e lançou aqui para nós. Uma obra aí que eu não entendo, mas dizem que é uma obra, né, super... o pessoal super admirada por todos, né? E a maioria dessas grandes obras, quem viu o filme Miguel Ângelo, Viu o quê? apesar o filme A Vida do Miguel Ângelo. Não. Miguel Ângelo, pois é, tem um filme, se a senhora puder ver, é lindo. Tá. Ele era escultor. Sim. E o Papa Júlio V, se não me engano, Júlio V, pregou para ele um dia, e naquela época o Papa que mandava. Tanto que o Papa estava com o exército no unificar a Itália. Olha só como era o Papa, né? Fazia de tudo um pouco. Era Papa, era guerreiro, era coronel, general, né? Era tudo. Aí chegou para ele: eu estou construindo uma capela e quero que você pinte o teto. E ele, que era meio abusado: eu não vou pintar nada, eu sou escultor, rapaz, de onde tu tirou essa ideia? Não sou isso, tal. E o Papa falou: você vai. Né? Mas já foi. Não, quem vê o filme vai adorar. E primeiro ele pintou, quando ele estava acabando de pintar, ele olhou assim, pegou lá uns negócios, raspou tudo com raiva. Não é isso está horrível, e saiu rasgando. Aí ele, né, teve esse acesso de raiva, né? Ele, dias depois, ainda amargurado, que para ele tinha fracassado. Aí ele subiu num monte, tá olhando assim pro monte, olhando pro alto, né? Ele teve uma visão que ninguém viu, ou seja, ele entrou em êxtase.
E falou, agora eu já sei o que eu vou fazer. E foi para lá e pintou o que nós conhecemos hoje. Tá? Foi fruto de uma visão do êxtase que ele teve, foi lá, captou lá em cima, que é a obra que tem na Capela Sistina. Eu não sei o nome, mas eu acho que tem muito a ver com o primeiro dia da criação, né? Se eu não me engano, né? E é Deus, né? Com Deus. Eu não entendo, mas eu sei que eu já vi, realmente é muito interessante, né? Então, os espíritos, nós reencarnados, quando já estamos nesse estágio, nós trazemos algo para cá divino, para o nosso crescimento, evoluir, nossa sensibilidade principalmente. Alguém quer falar que eu estou falando para caramba? Vamos embora então, Elisa. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Foi o que ele conseguiu fazer lá na Capela Sistina. Isso. Está bem simples aqui, né? Isso aí. É isso aí, né? Ele trouxe algo que toca até hoje os corações, que a arte não tem data, né? Vai ter uma pergunta que acho que o Emmanuel tem aqui também. A arte não tem tempo, né? A gente vê, de acordo com os espíritos, o Miguel Ângelo reencarnado aqui em Ouro Preto, né, como aleijadinho, está lá. As obras dele super admiradas, né, foram restauradas há uns anos atrás, estavam sofrendo problema, né, da erosão e tal. E aquilo vai ficar por muito, muito tempo para ler. São coisas divinas, né? Bom, vamos lá. A pergunta 162 é muito grande. Vamos ler só a pergunta e o primeiro parágrafo só, Elisa. Só. Tá, pergunta 162. Todo É. artista pode ser também um missionário de Deus? Os Ué, se ele artistas? alcança esses planos lá alto, olha só, se eles alcançam esse plano tão alto, pode ser missionário de Deus ou não, mas há um porém aí, vamos lá. Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Mas a maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Aí na primeira parte dessa resposta, né, desse parágrafo, está escrito também a resposta do que a Consuelo perguntou, que alguns podem igualmente enveredar pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, né? Isso. Quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. É exatamente nesse momento que eu acho que eles despencam. Não, mas vai falar ainda assim, mas mesmo assim, mas na maioria das vezes tem sido grande missionário das ideias. Ele em si é aquele, ó, não faço o que eu faço, mas é na obra que eu estou expondo, diga, que ela é boa, né? Mas às vezes, quem viu o filme Amadeus, o Mozart era muito louco, né? Se aquilo é verdade, né? Se aquilo for verdade, o Mozart era muito doidão mesmo, né? Mas a música do Mozart, né, até hoje, né, é o máximo, né? É o máximo. Entendeu aí, Consuelo? É assim, eu fico imaginando que, como todo grande espírito, né, grande espírito entre aspas, tem que trazer alguma coisa aqui para a Terra, como os grandes médicos,
os grandes cientistas e por aí afora, né? Grandes engenheiros e tudo, mas isso não quer dizer que a moralidade deles acompanhe o aprendizado que eles tiveram culturalmente, né? no espaço, né? Eu acho que é por isso que eles falham, porque a moralidade é uma coisa e o aprendizado deles, a cultura, todo é outra, né? Aí são grandes espíritos por um lado, mas são falidos por outro. Por isso a necessidade da reencarnação, né? Para melhorar a Olha só, moralidade. a Ivone Pereira está devassando o invisível. Eu não vou pedir a Elisa para pegar, porque senão vai. É só uma coisinha que a gente vai ler aqui. Ela está falando sobre o Frederico Chopin, tá? Ele iria reencarnar como médium de cura, tá? Devido a. E ela está comentando aqui: basta retrocedermos ao passado, examinando a vida de sofrimentos e provações que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar neste mundo. Esses são comentários dela. Aí o Leon Denis, no capítulo 26 da obra No Invisível, fala o seguinte, isso é ela que coloca aqui também no livro, tá? São homens, sim, em tudo que tem de terrestre, por suas fraquezas e paixões. Está falando dos grandes gênios, dos grandes, né, artistas. Padecem todas as misérias da carne, as doenças, as necessidades, os desejos materiais. O que, porém, os faz mais que os homens, o que neles constitui o gênio, é esta acumulação de tesouros do pensamento. Essa lenta elaboração da inteligência, ou seja, encarnações, reencarnações. Tá? Então, vou parar por aqui. Não vai vir muita coisa aí. Tá? Tem a ver também com o que o Emmanuel fala aqui. Né? O Leon Denis está... Né? São homens que nem nós. Que passam também tem as mesmas vicissitudes, porque ainda não, moralmente, não conseguiram ir muito além. Tá? E eles realmente passam por o Aleijadinho, não. A reencarnação do Aleijadinho não foi mole, né? Vamos lá, 163, Elisa, pergunta 163, que é muito interessante também, tem a ver com isso que a gente está falando. Vamos lá? Está sem som, Elisa. 63. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? Eu nasci, sou uma criança doido para aprender a desenhar. Será que somente nessa existência, eu tenho bons mestres, boas escolas, com tudo, será que eu vou conseguir alcançar ser realmente o artista? Né? Nessa questão artística, conforme nós estamos aqui aprendendo aqui com o Emmanuel. Vamos lá. A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Então, não é uma encarnação, são reencarnações e reencarnações com preparo também no mundo espiritual. Tá? Estão se preparando. Nós lemos o livro Renúncia, do Chico Xavier, tá? O espírito Alcione, que estava lá em Sírios, na estrela Sírios, aprendendo arte, não fala qual é o ramo da arte, para trazer, para ajudar na evolução do nosso planeta. Está logo no início do capítulo 1, falando sobre isso. Agora eu estou entendendo o que está escrito lá. Eu não entendi. Bom, vamos pular o 64, Elisa. É muito bom, mas vamos pular. Já são 8h06 e a gente ainda está no... Agora, outra coisa interessante, né? São 65. Esses caras são tudo meio doidão, né? Vamos lá, olha a pergunta aí. 165.
como poderemos entender o psiquismo dos artistas, tão diferente do que caracteriza o homem comum? É artista cheio de manias, cheio de, né, coisas, né, diferentes, né? Geralmente é assim. Nós vamos ver, todos eles tinham seus detalhes, né? Seu modo de viver completamente diferente. Vamos lá. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Por quê? O que ele tem aqui no plano terrestre que ele possa tirar para trazer para nós mesmos, né? Ele tem um poder, um alcance maior quando ele vê uma rosa, uma flor, uma árvore, tudo bem, um mar, né? Mas ele vai lá em cima se encher de coisas mais, né, que nós não temos assim, grandiosas e tal, junta-se ao que nós temos aqui e faz essas belas obras, né? Então isso aí, ele vive mais lá do que cá. Vamos lá. Mas por que isso? E o que você quer dizer? O que é que tem a ver com isso? Vamos lá. Vamos lá. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. No livro Obras Póstumas, tem fala sobre a música celeste, é uma menina que eu não me lembro qual foi o Rossini desprende ela do corpo e leva ela, né, em determinado lugar no plano espiritual para ela ouvir um pouco de música celeste. E ela fica, né? Tá lá no livro Obras Póstumas, né? E ela fala, por favor, me tragam de volta, senão eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Nós ainda não estamos preparados. Nosso cérebro não comporta muita coisa ainda. Nosso cérebro só comporta o que tem aqui. Lembrando aquele documentário, que eu esqueci o nome, se alguém vai lembrar aí, Puxa vida, aquele documentário que quando Colombo chegou na América, que os nativos ficavam olhando para o mar, via que tinha marola diferente, mas não conseguia alcançar as caravelas. O pajé, que era mais, assim, mas tinha mais um crescimento maior, evolutivo, de percepção, depois de alguns dias, ele conseguiu ver as caravelas e passar a informação para os nativos que passaram a ver também. Está naquele documentário, alguém se lembra o nome aí, gente? O documentário que fez tanto sucesso. Lembra, Elisa? Eu nem sabia. Pois é, Estou tentando lembrar o nome. É 1 e 2, já tem um e tem um 2. Oh, meu Deus do céu. Mas depois a gente vai lembrando. Difícil, depois eu vou lembrar. Agora eu até escrevo lá. É filme ou não? É um documentário que tem na internet. E vai falando sobre essa questão da teoria das cordas. Tá? Ele vai fazendo um grande apanhado sobre várias coisas e entra nisso aí. Entra nesse assunto que ele comenta isso aí. Porque essa questão da nossa... Nós só conseguimos enxergar, tá? Porque realmente nós conhecemos. Tá? Nós não temos dificuldade para enxergar algo além. Mas com o treinamento, a gente chega a essa percepção e aos poucos vai ver o lado além, mas não, algo além do que nós estamos acostumados a ver. Quer dizer, esses espíritos que vão lá em cima, eles veem coisas que aqui realmente não tem. Isso balança o cérebro do encarnado aqui da Terra no momento. Choque, né? É como se entra o cérebro, entra em choque. Aquilo não... Entra em choque. Então, isso que eles trazem com eles, né? Eles trazem a percepção deles está além, eles já viram, chega aqui não tem, mas não é que eles se recordam, não. Mas fica com suas manias meio diferentes das nossas, né? Seu psiquismo é isso aí.
Vamos lá, Elisa? Vamos ver mais um parágrafo aqui e pular. Seus Mas sentimentos, seus sentimentos e percepções transcendem ao do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito. Situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. Está explicando aí, tá? Esses sentimentos, essas percepções estão muito além do nosso conhecimento. E realmente, eles se sentem, né? Eles devem se sentir um pouco... Fala, professor. Esses espíritos não seriam espíritos de outros planetas? São os, entre aspas, os ETs? Eles encarnam aqui, trazem o conhecimento deles e as pessoas não conseguem, às vezes, nem chegar perto desse conhecimento, né? Não, o Consuelo, os ETs são mais equilibrados. Que horror! São nós mesmo. Somos nós melhores. A nível de cultura, eu fico imaginando que a nível de cultura eles são muito, mas às vezes em moralidade não estejam tão acima. Talvez estejam acima por causa da cultura, do aprendizado e tudo, mas não tão quanto os espíritos superiores, espíritos. É isso que passa na minha cabeça, né? Veja bem, eles não estão muito moralizados, né? Mas estão num nível bem melhor que o nosso. Agora, nós falamos em questão do Aniceto no início, temos o exemplo do Otávio, né? Do médium Otávio, que fracassou no filme e tal. Esses espíritos aqui são super assistidos. São super assistidos, porque realmente eles têm muito a dar. Né? O Emmanuel fala isso aqui na pergunta anterior sobre essa questão, né? Se perdem, mas a missão deles, geralmente, não todos, mas a maioria consegue cumprir. Né? Não tem mais outro parágrafo, Elisa, eu não ia ler, não. Não, mas vamos ler, isso aqui é muito interessante. Eu ri, não foi da pergunta da Consuelo, não. Eu ri porque eu lembrei daquele negócio, está se comparando a uma pulga, está se comparando a um verme, você é pior que o verme, então o ET... O verme de outra... sabe o que faz. o ET de outro planeta, de outra casa planetária, deve estar em situação bem melhor. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muita vez, na demasia da inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Olha aí, mais um fato aí que leva eles ao erro, né? A liberdade. A gente pode colocar aí um exemplo, mal dizendo, um Cazuza da vida, que era um poeta brilhante, entregue aos excessos. Né? Ele tem letras de músicas que são perfeitas demais, mas vivia dos excessos. Isso mesmo. Tem uns caras, o Nando Reis é um cara também bem inspirado, mas também tem seus problemas, né, com drogas. Sim. Né? E aí você vê que é muito. Você já viu o filme da Whitney Houston? Já. Então, você vê os bons, né? Os que têm o dom, assim, sempre acabam se deixando levar nesse meio pelas drogas, né? No seu tempo, aí vamos botar uma Janis Joplin. Ela era brilhante. Entendeu? Ela era brilhante. Eu achei que aquela mulher era brilhante. Mas, como no tempo, na década de 60 e pouco, 70, a drogatização era muito grande. Então, se deixou levar.
E aí você vê como se perdeu a Janis Joplin, como se perdeu tantos outros por overdose, ainda se perdem até hoje, né? Aquela menina agora, a inglesa, aquela que também estava começando numa força total. Aquela A inglesa também, há poucos dias atrás, anos atrás, talvez um ano, dois atrás. A Winehouse. A Isso. Anne Winehouse. Fora de também, série, aquela né? garota também, uma voz assim, Fora de maravilhosa. série. Você vê a Cássia Eller. Cássia Eller não escrevia, mas, cara, ela abria a boca e a voz saía sem nenhum esforço. O magnetismo dela, né? Prendia Entendeu? a gente, né? Sem esforço nenhum. Tanto que aquela música, Nossa O Segundo Sol é do Nando Reis, tá? É ele que escreveu. Mas, Sim. né, na voz da Cássia, na boca da Cássia Eller, aquela música tinha outro sentido. Era mais forte, mais vibrante. Interessante isso, né? E o Nando Reis também é fera, né? Quer dizer, é Vocês não acham interessante. que isso é uma necessidade de alcançar um grau assim de fora de corpo, uma necessidade de sair dessa terra a terra? Talvez por isso o uso exagerado de drogas. Você não acha que pode ser isso também, não? Por causa dessa... É mais falta de moralização mesmo, É difícil Consuelo. aquela justificar história, isso. né? A É. arte está lá em cima, a parte intelectual, sensível, lá em cima. Mas a parte de moralidade ainda não cresceu para acompanhar, né? Alguns dizem que é para diminuir a pressão que a mídia e os fãs fazem sobre Isso ele, também, a de vida manter-se que sempre acima no sucesso, entendeu? É. Outros dizem que é porque diminui o sucesso. Então é difícil da gente direcionar, né? Vocês assistiram a vida do Fred Mercury? A paródia de não sei o que, o nome é paródia de não sei alguma coisa. Muito bonito. Muito então, bonito. entra uma pessoa, como se fosse um amigo na vida dele, né? Um amigo dali, que aquilo o que faz a perdição dele é esse amigo que entra, faz a perdição dele. A perdição total. Aí depois ele se recobra o prumo novamente, quando ele percebe, de repente, que o cara não é aquilo, não é amigo, está ali para aproveitar de tudo que ele pode usufruir, né? Mas aí ele já tinha pego o AIDS, ele quase perdeu um show que teve da África, que foi um show mundial, porque o cara disse que fez ele dispensar. Ele saiu do grupo, abriu mão do grupo, que eram os verdadeiros amigos dele, que depois aceita ele de volta. Aquele que conduz toda a parte de show, que eu esqueci o nome, o empresário dele, que era um senhor, era muito amigo dele também, e era decente também. O cara criou uma fofoca para fazer ele dispensar o cara. Quer dizer, ele se perdeu nisso daí, quer dizer, caiu num processo de desmoralização muito grande também. Talvez por causa do sucesso. Eu acho que ele também teve a ajuda da esposa, né? Até o final. Da esposa, não, de uma amiga. Foi uma amiga, não era esposa dele. Ela era uma amiga, mas ela tinha casado. Ela era amiga, ela foi namorada dele. Ela foi namorada dele. Primeiro, ela era o grande amor da vida dele, mas ele era gay. Agora, se eu ver como é que é amor, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, não tem nada a ver com sexo, amor, né? é amor. Ele era o grande amor da vida dele, tanto que ele deixou uma parte da fortuna dele para ela. A maior parte. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Falta é verdade. Falta 10 minutos. Vamos lá. Elis, vamos pular 166, vamos para 167. Tá, deixa eu ler esse final. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Vamos para 167. Se estiver moralizado, Milton Nascimento. O que é que a gente acha? O que é que se fala, né? Tranquilão, a gente também na boa. Tranquilão, mas a gente não sabe. Acho que ele tem Não, teve algum probleminha com bebida, alguma coisa assim.
Não, mais devagar, não vê ele, né? Mas vamos lá, vamos lá. 167, vamos ler só um pedaço, senão não vai dar tempo. 167. 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Ó, essa pergunta é muito interessante. Olha só, os grandes músicos, nós estamos falando desses que já alcançam, tá? Digamos, esses lugares divinos, né? Assim, entre aspas, já alcançam mundos bem avançados. Porque o músico que está encaminhada, tá? Já está já com uma certa capacidade, digamos assim, mas ele ainda não alcança isso aí. Então, veja bem, há uma diferença entre um músico e outro. Tá? Há uma diferença. Não é que eu estou querendo aqui falar mal do músico que está na caminhada. Não, ele vai alcançar aquilo lá. E está, pelo menos na minha frente, ele está. E distante. Tá? Eu sou a famosa tartaruga e ele é o coelho. Está lá, ele está longe. Vai dar 3 voltas, eu não sei do lugar ainda, não dei um passo. Então, olha a pergunta, que pergunta inteligente, hein? Os grandes músicos, há uma diferenciação dos músicos que estão já num certo nível, né, artístico, né? Olha só, qual é a resposta do Emmanuel? Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição... Só um instantinho. Pode ver no que se refere às possibilidades e às tendências. Que esses músicos que estão encaminhada está dentro disso. Eles já estão no nível que tem, né, tem várias possibilidades que eles podem, né, e já tem a tendência. Mas estamos falando dos grandes músicos. Agora vamos lá. Mas, continue, por favor. Mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. Eles trazem. Agora, eu não queria ler o segundo parágrafo, mas vamos ler, Lívia, vamos ler o segundo parágrafo. Não queria ler, não. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. Sentiu só no lodo terrestre, não nasceu aqui. Essas óperas aí, né, que nós estamos comentando aí, né? A gente vê os vários compositores que tem aí, que, né, que vieram a determinada época também e deixaram, né, o seu trabalho para a gente. Vamos lá, o último parágrafo, né? Depois vamos ler a outra. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões as ideias indecisas da terra para vibrações do íntimo com o infinito. Tem músicas, tem aquela acho que é da primavera, né? São 4, eu acho que é verde, o que da primavera, pô, uma música que toda vez que eu escuto, não, olha só, não sei o nome, mas sei que a música toca, né? E assim tem vários outros sucessivos, são vários. Bom, então já sentimos o seguinte, que essa música, veja bem, é o que nós temos de mais elevado no planeta. O Evangelho de Jesus e essa parte aí, tá? É o que nós mais temos de elevado no planeta. Não desmerecendo arte nenhuma. Tá? Vamos lá, 168. 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa
dos invisíveis com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. Continua? Está entendendo aí que o artista do mundo, ou seja, o que está ainda, né, começando a subida da escada, né, ainda está longe de imaginar, mas já está melhor do que a maioria de nós, tá? Eu fechei a janela ali que começou a chover, está muito barulhento. Vamos lá. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras, e é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Bom, nós vimos, quem leu o livro Memórias do Suicida, o Jorge não está aí hoje, né? No livro Memórias do Suicida é utilizado, né, algumas coisas referentes à arte, né? Por exemplo, quando tem um espírito que vem aqui na Terra, vê sua família, quebra a cara, coitado, né? Infelizmente, já era passado no telão. Quer dizer, para aquela época, ninguém sabia nem o que era televisão, já era algo. E é utilizado de várias outras formas que eu não conheço. Eu tive lá, mas não me lembro, tá? Eu sei que vou voltar para lá, porque olha, tá tão bom aqui, né, no Chiqueirinho, né? Então, é utilizado também, não somente aqui no planeta. Nós vimos no livro Sem Reação que tinha dois espíritos, o Clarindo e o outro, não me lembro o nome, que eram irmãos, né? Em um determinado momento, o Silas está procurando assim entreter-los, né, assim e tal. Aí se lembra de um amigo desencarnado que o filho era engenheiro e vai lá na casa e pede o pai para soprar no ouvido do filho para botar um determinado disco, naquela época, na vitrola, e coloca uma música clássica que um dos dois obsessores, o Clarindo e Leonel, os dois irmãos, né, começa ali a relaxar, que ele tinha estudado música quando encarnado. Quer dizer, a música é muito utilizada, não só a música, né, as artes, muito utilizada em todos os planos, para que sempre na questão evolutiva. Tá? Não, podemos não falar não moralizadora, que a gente vê aí que nem todos se moralizam de início. Nós falamos na aulinha passada, aquela senhora que esteve lá no Clarence, que ela faz psicopitografia, sei que o nome dela é Maluf, me lembro disso por causa do ex-governador de São Paulo, era não sei o que Maluf. Ela falava que os espíritos, para se utilizarem dela, tinham que participar do culto do Evangelho no Lar de manhã e à noite, 2 vezes por dia. Tinha certas regras para tentar moralizá-los e evangelizá-los para moralizá-los. E disciplina. Tinha disciplina. Né? E é um caso interessante, que agora eu me lembrei. O Gaspareto, né? O Gaspareto, quando ele foi procurar o Chico, entre as várias perguntas que o Gaspareto, Luiz Gaspareto, né, fez para o Chico, falou, poxa, os espíritos que ele também psicopictografava, né? Ele também desenhava, né? Fazia quadros. O Gaspareto falou, eu tenho aqui o fulano, o ciclano, eles querem que eu compre aquela óleo, né? Aquela tinta óleo, não sei o quê, holandesa, que é a melhor, que não sei o quê. O que é que você acha? Eu devo seguir, né? Atender os caprichos dele? Eu não me lembro a resposta que o Chico deu, mas ele não entendeu, o Gaspar. Não entendeu a resposta. Né? Continuou comprando. Quer dizer, esses caprichos, eles vão aprendendo, né, com esses médios a se moralizarem, a evangelizarem e automaticamente se evangelizarem. Bom, nós continuamos hoje na pergunta 565, não lembro da 566, né? Mas a 566 praticamente foi feita nesse estudo aí. Semana que vem a gente só lê ela, comenta mais alguma coisa e já parte para 567. Tudo bem? Está tudo legal? A aulinha foi proveitosa?
A aulinha foi boa, uma coisa que eu nem imaginava acontecer, mas dá muito pano para manga, né? Não, dá. Isso aqui Dá muito é uma pano. hora para uma pergunta, que é, na realidade, né, a gente está desdobrando a pergunta do Livro dos Espíritos, né? É assim, eu acho que assim como é a arte, acho que é muitas outras coisas. É como a ciência, as grandes descobertas. Eu acho que eu assisti um filme de um rapaz que descobriu uma doença. Ele era um químico, que o filho estava muito doente. Ele descobriu, naquela luta de buscar a medicação que poderia melhorar, ele descobriu uma cura que depois não foi nem divulgada nem nada. Foi um filme muito conhecido através de um sonho. Ele dormiu, sonhou com É, a fórmula. foi lá. Sonhou com a fórmula. Aí ele foi, providenciou, fez, testou, funcionou para o filho dele. É isso aí, então, ele alcançou o plano espiritual, o Thomas Alva Edison, o Igual ele filamento da recebeu. lâmpada, etc, né? Então é Assim isso aí. como outras Isso coisas, é né? tudo. O Cristóvão Colombo, quando saiu para descobrir a América, ele já vinha com essa missão. O Pedro Alves Cabral já vinha com essa missão. Todos eles, né, são missionários. E todos eles têm um apoio muito forte do alto, né? Seu Roberto, tudo bem, seu Roberto? Tudo bem. O que, de acordo com a leitura, de acordo com tudo que foi falado, é esses grandes artistas, musicistas, tal, eles, a gente quando tem livros que falam sobre a música do outro lado do ar, né? São músicas sublimes, são músicas divinas, e eles levando isso daqui já encravado neles, materializado neles, eles devem lá do outro lado também se interessarem em ouvir essas músicas sublimes, essas músicas divinas, né? Deve haver um interesse deles em ouvir essas músicas, em procurar conhecer essas músicas. E isso aí, com o que eles já carregam daqui, e o que eles aprendem lá, e o que eles vivenciam lá, quando eles voltam um Beethoven da vida aí, um Verdi da vida aí, né? Então, Sempre melhores. sempre melhores. Então, essa leitura de hoje me fez pensar, me fez refletir, né? Esse estudo de hoje me fez refletir nisso aí. Por que os grandes artistas, os musicistas? E a gente tem lido nos livros que essa música sublime, essa música divina do outro lado, isso aí deve atraí-los. Como artistas, eles devem se sentir atraídos e devem participar desses concertos, dessas coisas do lado de lá. Do outro lado não deve ter. Olha a beija-flor aí, gente. Não deve ter isso, não, né? Não, Consuelo. não existe lá. Isso aí não existe lá. Não pode existir. Né? Tô brincando, gente. Consuelo, tudo bem? Tá ótimo. Beleza. Tudo tranquilo. Beleza. Elisa, tudo bem? Tudo bem, eu estava olhando aqui agora naquele livro A Vida Além do Véu, estava tentando lembrar como é que é o nome do capítulo do livro que fala sobre a música. Eu nem me lembrei desse livro. No segundo capítulo, tá? Tem lá A Casa da Música. Então, nessa Casa da Música, ela vai falar exatamente sobre os variados tipos de cânticos, só de música, aonde tange, né, aonde toca. Esse livro é muito interessante. Eu estava vendo aqui até negócio daquele que a gente falou de flores. Aí tem aqui no primeiro capítulo, Árvores e Flores, O Abismo e a Ponte, que também tem lá no livro Voltei, né? Muito bom esse livro, eu lembrei disso agora. Isso aí. Não dá Tem vários tempo da livros, gente ler, mas Não. tem aqui, ó. Tem botânica progressiva, tem um monte de coisa boa nesse livro. Esse livro é excelente. Não sei porque não fez sucesso, né? Interessante isso, né? Excelente livro. A Vida Além do Véu. É um livro antigo, mais de 100 anos, mais de 120 anos, aliás. Tá? Não, tem 140 anos, mano. Os espíritas não conhecem. Não, deixa É o eu ver nosso lar antigo. Não, o nosso primeira lar edição. É? Deixa eu ver se tem aqui, primeira edição, já está na sétima. Esse meu é a sétima edição. Deixa eu ver aqui. Não estou achando a primeira edição dele.
Porque quando veio o nosso lá, ficou todo mundo, ó, fica tão obsediado. Esse livro é um nosso lá, vem falando sobre as mansões lá no céu, o Zezé, que é do bem, são os anjos, vem falando sobre essa questão da música, botânica, o pensamento, eles estão aprendendo também a trabalhar a cocriação com o pensamento. Tudo vem falando nesse livro. Livro muito bom. Só encontra ele no sebo barato, né, Liz? Nunca vi vender ele também caro, não. Não, acho que só tem na FEB mesmo, né? Não, Se tá é na quem frente, dedita, eu não né? sei. Hein? Se é quem dedita. O meu é da FEB, o meu eu comprei na Só tem FEB. na febre. Só tem na É. febre. Eu só não sei se ainda edita ele, entendeu? Acredito que não, porque